Você não está aqui por acaso. Há momentos em que tudo parece silencioso e o coração pergunta em desespero: Deus, ainda estás aí? Talvez você esteja atravessando um tempo em que as orações parecem não subir, os dias se repetem e a fé, que antes te fortalecia, agora parece distante. Mas saiba, você não chegou até este vídeo por acaso. Há uma convocação espiritual acontecendo agora, e o Espírito Santo te trouxe aqui porque há promessas escondidas em sua palavra que precisam ser despertadas dentro de você. O Salmo 91 não é apenas um texto que se lê para buscar proteção. Ele é um decreto celestial, um mapa espiritual que revela como Deus se move em favor dos seus filhos nos dias de guerra, medo e escuridão. É o salmo da sobrevivência do espírito, da alma e da mente. Muitos o conhecem de cor, mas poucos o compreendem em profundidade, porque nele há 8 promessas ocultas que não se revelam ao leitor distraído, mas ao coração ferido que decide ouvir com fé. Deus quer te mostrar que o esconderijo do Altíssimo não é apenas um refúgio contra o mal. É o lugar onde o coração cansado volta a respirar. Quando tudo o que você vê é ameaça, Ele te convida a entrar em um abrigo onde nenhuma seta do inimigo te alcança. Há uma dimensão espiritual neste salmo que muda completamente o entendimento de quem o recebe. E neste vídeo, o Espírito Santo vai te conduzir por ela. Cada promessa escondida no Salmo 91 é uma resposta para uma dor que o mundo não consegue curar. Quando a alma está sobrecarregada, Deus promete descanso. Quando a injustiça grita, Ele promete livramento. Quando o medo te paralisa, Ele promete refúgio. Quando a solidão te cerca, Ele promete presença. Quando a guerra espiritual se levanta, Ele promete vitória. Essas promessas não são palavras simbólicas, são leis espirituais em movimento, ativadas pela fé, sustentadas pela obediência e confirmadas pela presença do Espírito. O que hoje te sufoca pode se tornar o testemunho que vai glorificar o nome de Deus amanhã. E é por isso que Ele te chama, para lembrar que nada foi esquecido, que o que parecia perdido ainda pode ser restaurado e que nenhum ataque espiritual tem poder sobre aquele que habita sob a sombra do Onipotente. Você precisa entender, este salmo não fala de quem lê, mas de quem habita. Não fala de quem ouve, mas de quem vive nele. O Salmo 91 é um pacto, um contrato divino que protege os que permanecem. Deus está dizendo agora: se você fizer da minha presença o seu lar, eu serei tua fortaleza em meio ao caos. Enquanto muitos apenas recitam as palavras, você será conduzido a discernir o Espírito por trás delas. Este é o tempo de compreender que o esconderijo do Altíssimo não é físico, mas espiritual. É o lugar onde o medo morre e a fé renasce. É onde o desespero se transforma em confiança e o pranto em descanso. Você foi escolhido para ouvir esta mensagem porque há uma promessa de livramento sendo liberada sobre a sua vida. Deus está te chamando para sair da superfície e mergulhar no secreto, onde as promessas não são ouvidas, são experimentadas. Hoje, o Senhor te convida a abrir o coração, silenciar as vozes do medo e permitir que sua palavra penetre como espada que separa a dúvida da fé, o engano da verdade e o desespero da esperança. Cada palavra deste vídeo foi guiada pelo Espírito para restaurar o que o tempo tentou apagar. Não se trata de coincidência, trata-se de propósito. O céu quer falar contigo. E à medida que cada promessa for sendo revelada, você sentirá dentro de si o renascimento de algo que o inimigo tentou destruir. A certeza de que Deus ainda te guarda, te livra e te chama pelo nome. O que vai acontecer neste momento não é apenas uma explicação bíblica, é um reencontro espiritual. E o que está prestes a ser revelado vai transformar a forma como você ora, como você confia e como você vive.
Este é o início da tua restauração. Este é o ponto de virada, onde a dor se transforma em propósito. E tudo começa agora, com a primeira promessa. O esconderijo não é um lugar, é um estado de consciência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas palavras não foram escritas para decorar paredes, mas para proteger corações em guerra. O esconderijo do Altíssimo não é feito de tijolos ou de pedras. Ele não está em um lugar geográfico. É um estado espiritual de consciência. Uma realidade onde você decide todos os dias permanecer, mesmo quando tudo ao redor grita para fugir. Habitar nesse esconderijo significa tomar uma decisão. Eu existo, e porque existo, reconheço o vazio que há em mim. Um vazio que só pode ser preenchido quando me refugio na presença real e viva de Deus. Esse esconderijo é onde o medo não tem voz, onde a ansiedade perde força, onde o caos externo não penetra mais o seu interior. Muitos buscam orações poderosas, muitos correm atrás de palavras proféticas, muitos querem milagres imediatos, mas poucos compreendem que tudo isso começa quando você escolhe habitar, permanecer, ficar. Não basta visitar a presença de Deus de vez em quando, é preciso fazer morada. Não basta declarar versículos com os lábios. É preciso que o espírito se dobre em reverência àquilo que o coração ainda teme enfrentar. Deus está te dizendo hoje: pare de correr atrás de abrigo quando o mal te persegue. Comece a viver onde o mal não pode te alcançar. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar onde você entra quando está desesperado e sai quando a tempestade passa. Ele é um modo de vida. É a convicção de que você está guardado mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Muitos são feridos porque só procuram a presença de Deus quando estão em crise. Mas aqueles que habitam continuamente no esconderijo, esses vivem debaixo de uma cobertura que o inferno não consegue romper. Deus não quer ser sua última opção. Ele quer ser sua habitação constante. E esse é o primeiro passo para ativar todas as outras promessas escondidas no Salmo 91. Você sente que sua mente tem sido bombardeada? Você sente que tem acordado cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Você sente que seu coração está desprotegido, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer? Então, escute o que o Espírito Santo está dizendo. O esconderijo do Altíssimo é o único lugar onde o inimigo não tem acesso à tua mente. É onde o medo não encontra brecha, onde a mentira não encontra eco, onde a culpa não te define mais. Habitar no Altíssimo é dizer: mesmo que a tempestade continue lá fora, dentro de mim haverá paz. Mesmo que o diagnóstico diga uma coisa, a palavra em mim diz outra. Mesmo que todos tenham me virado as costas, eu sei onde posso descansar. Essa primeira promessa é clara. Quem habita descansa, não é quem frequenta, não é quem ouve, é quem escolhe permanecer mesmo quando tudo parece querer te arrancar da presença. E agora, escute isso com atenção. O esconderijo do Altíssimo não é acessado por status, posição ou mérito. Ele é acessado por rendição. Quanto mais você se rende, mais protegido você está. Quanto mais você decide confiar, mais blindado seu espírito fica. O Espírito Santo está dizendo agora: filho, filha, pare de visitar e comece a habitar. Volte para casa. Porque enquanto você estiver nesse lugar secreto, nenhuma seta do inimigo encontrará espaço para penetrar em você. Escreva nos comentários como ato profético: eu decido hoje habitar no esconderijo do Altíssimo. E essa será a chave que destrava todas as outras promessas que estão por vir. A sombra do Onipotente como cobertura emocional. Você já sentiu que o mundo está pesado demais? Já teve a sensação de carregar o peso de batalhas que ninguém vê? De sorrir por fora, mas chorar por dentro, e de se acostumar com a ideia de que ninguém vai te proteger da próxima queda? Então esta promessa é para você.
A sombra do Onipotente descansará. Essas palavras não são poéticas, elas são proféticas. A sombra de Deus não é a ausência de luz, é a cobertura que refrigera o coração ferido, a alma esgotada, a mente agitada. É onde você descobre que não precisa mais lutar sozinho. A sombra do Onipotente é a resposta de Deus à exaustão emocional de quem já tentou se reerguer 1000 vezes, mas se sente fraco demais para tentar de novo. Quando você se coloca debaixo dessa sombra, algo muda dentro de você. Não é que os problemas desaparecem, é que eles perdem o poder de te paralisar, porque agora você está coberto, protegido, amparado, e não há trauma, rejeição, diagnóstico, dívida ou abandono que tenha mais autoridade do que a sombra do Onipotente sobre a sua vida. Debaixo dessa sombra, Deus cobre as feridas que ninguém soube tratar. Debaixo dessa sombra, Deus silencia os gritos internos que você nunca ousou verbalizar. Debaixo dessa sombra, a alma encontra um lugar onde não precisa se defender, apenas confiar. Mas essa sombra só alcança quem está próximo. Quem decidiu não apenas crer, mas se achegar. Quem escolheu não apenas conhecer a Deus, mas se esconder nele. Por isso, hoje o Espírito Santo está te dizendo, se aproxima, fica mais perto. Porque quanto mais perto de mim você estiver, mais coberto estará. Você não precisa viver exposto à ansiedade, vulnerável aos ataques emocionais, aberto às setas do inimigo. A sombra do Onipotente é um escudo para a alma instável. É refúgio para quem está à beira de colapsar por dentro. Essa promessa é para quem já não consegue mais dormir em paz, para quem deita e sente o coração disparar, os pensamentos acelerarem, o medo invadir. É para você que se sente sozinho no meio da multidão, perdido mesmo rodeado de pessoas. É para você que já se acostumou a viver com angústia como se ela fosse parte da sua identidade. Mas Deus te diz agora, debaixo da minha sombra, você não precisa mais fingir que está bem. Você não precisa mais sustentar uma força que te consome. Você pode descansar, você pode respirar, você pode ser curado. A sombra do Onipotente é o que te impede de queimar no deserto. É o que te sustenta na escassez. É o que te dá clareza em meio à confusão. É o lugar onde Deus sopra sobre o teu espírito e diz, acalma, eu estou aqui. E é nesse ponto que algo começa a mudar. O peito que estava apertado começa a se abrir. A mente que estava confusa começa a clarear. O coração que estava ansioso começa a confiar. Você não precisa de mais distrações, de mais estímulos, de mais gente tentando te entender. Você precisa da sombra do Onipotente. E ela está disponível agora, aqui, para quem decidir descansar. Porque não há cura para a alma ferida fora da presença de Deus. E não há presença de Deus sem rendição. Por isso escreva nos comentários com fé ativa, debaixo da sombra do Onipotente, minha alma vai descansar. E esta será a sua declaração de guerra contra toda instabilidade emocional. Livramento do laço que ninguém vê. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você sabe o que isso significa? Significa que Deus está te prometendo livramento de armadilhas que você nem sabe que estão à sua volta. Armadilhas invisíveis, sentenças ocultas, laços preparados para te paralisar emocional, espiritual e até fisicamente. O passarinheiro é o caçador silencioso. Ele não avisa que está à espreita. Ele prepara o ambiente, camufla a armadilha, espera que a vítima baixe a guarda e só então puxa o fio. Esse laço é diferente das tempestades escancaradas. É sutil, é relacional, é psicológico, é espiritual e por isso mesmo é letal. Quantas vezes você não percebeu que estava sendo manipulado até já estar envolvido demais para escapar? Quantas vezes uma relação começou leve, mas terminou em trauma?
Quantas palavras doces esconderam intenções perversas. Quantas portas que pareciam bênçãos se revelaram prisões disfarçadas. É disso que o Salmo 91 está falando, dos laços que o inimigo arma quando você está vulnerável. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te despertar. Eu vi armadilhas sendo montadas contra você, mas eu te livrei antes que você caísse. Você não viu, mas Deus viu. Você não entendeu, mas o céu agiu. Você achou que era apenas um desentendimento, mas Deus te livrou de uma aliança destrutiva. Você pensou que era rejeição, mas era preservação. Você achou que perdeu uma oportunidade, mas Deus estava te afastando de um laço que destruiria seu propósito. O laço do passarinheiro atua em áreas específicas, relacionamentos que drenam sua energia e te afastam de Deus. Pensamentos que te convencem que você nunca será perdoado. Situações que te prendem em ciclos de dependência, medo e estagnação. Padrões emocionais que te fazem sabotar tudo o que Deus tenta te entregar. Mas há uma promessa liberada sobre sua vida hoje. Eu te livrarei. Não é um talvez, não é um quem sabe, é uma garantia espiritual. E esse livramento começa pela consciência. É quando você para de ignorar os sinais. É quando você deixa o Espírito Santo apontar as conexões que te adoecem. É quando você ora: Senhor, revela o que os meus olhos naturais não enxergam. Porque o laço só funciona quando você se distrai. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo vive em alerta, com discernimento e cobertura. Deus está te dizendo agora: eu já te livrei de laços que você nem saberia como sair. Agora, eu te dou sabedoria para não voltar ao que eu já te arranquei. Não questione o que eu rompi. Não tente resgatar o que eu te livrei. Algumas perdas são livramentos disfarçados. Talvez você esteja chorando por algo que Deus precisou cortar para te salvar. Talvez você ainda ache que aquela amizade, aquela porta, aquela ideia era de Deus, mas no fundo era um laço. Deus não quer te ver preso novamente. Ele quer que você ande livre, curado, com identidade restaurada e olhos abertos. Hoje, como um ato profético, declare nos comentários: Deus me livrou de laços que eu nem vi. E essa será a verdade que vai quebrar toda a repetição de ciclo destrutivo na sua história. A libertação da peste emocional que consome por dentro e da peste perniciosa. Quando você lê isso, pensa em doenças externas, pandemias, tragédias visíveis. Mas Deus quer te revelar algo mais profundo. Há uma peste que não atinge o corpo, mas que consome a alma. Ela não te faz tossir, mas te faz perder o sentido da vida. Ela não deixa febre, mas deixa desespero. Ela não te interna num hospital, mas te isola em prisões internas que ninguém consegue ver. A peste perniciosa é emocional, espiritual, silenciosa. Ela age como um vírus que se instala aos poucos. Ela começa com uma dor não resolvida, um trauma mal curado, um abandono que você tentou ignorar. Depois vem o ressentimento, a insegurança, o medo crônico. E, por fim, ela se transforma em desânimo espiritual, frieza emocional e escuridão mental. Você continua funcionando, mas por dentro está morrendo. Você sorri em público, mas chora em silêncio. Você se relaciona, mas não confia. Você ora, mas não sente mais nada. Essa é a peste que o inimigo usa para desconectar você de Deus e da sua identidade. Porque uma alma contaminada não consegue sonhar. Um coração adoecido perde o apetite espiritual. E quando isso acontece, você começa a aceitar o que não deveria, a conviver com o que deveria ter sido arrancado, a se conformar com o que Deus nunca planejou para você. Mas hoje, há uma promessa sendo liberada. Deus vai te livrar dessa peste, da angústia silenciosa, da tristeza constante que você acha que já é parte da sua personalidade, do ciclo de desvalorização que você repete há anos.
dos pensamentos que sabotam sua paz, seu valor e sua fé. A palavra está viva agora dentro de você, dizendo: filho, filha, você não precisa mais carregar isso. Não fui eu quem te deu essa dor. Fui eu quem decidiu te libertar dela. A peste emocional que te fez parar, que te deixou travado no tempo, que te fez olhar para o futuro com medo, essa peste vai cair por terra hoje, porque o nome de Jesus é cura para a alma, alívio para a mente e refrigério para o espírito. Mas é preciso reconhecer a enfermidade da alma para que a cura se manifeste. É preciso abrir espaço para que o Espírito Santo vá até as feridas que você esconde até de si mesmo. É preciso dizer: eu não aguento mais fingir que estou bem. Porque quando você confessa, Deus começa a limpar. E quando Ele limpa, Ele também restaura. Essa promessa é o início da libertação de um ciclo que já deveria ter terminado. Deus quer tirar o peso que te acompanha há tanto tempo que você já o considera normal. Ele quer te ensinar a andar de novo sem medo, sem muros, sem máscaras. Debaixo da sombra do Onipotente, a cura. E essa cura começa agora. Escreva nos comentários como um ato profético e espiritual: Deus me livra hoje da peste que me consumia por dentro. E que essa declaração seja o início de uma nova saúde emocional, espiritual e mental em sua vida. 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás tocado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é um exagero poético. É uma declaração espiritual de sobrevivência, dada por Deus àqueles que decidem habitar no esconderijo dele. Ela não diz que o mal não acontecerá. Ela não diz que a guerra será evitada. Ela afirma que, mesmo em meio à destruição, você será preservado. Há pessoas que vivem rodeadas por perdas, traumas, colapsos, mas continuam de pé. Há quem enfrente o mesmo deserto que outros, mas com uma diferença: carregam sobre si a marca da proteção de Deus. E é disso que esta promessa fala: de imunidade espiritual em tempos de ataque, de proteção profética em tempos de crise. Essa promessa é especialmente para quem está vivendo um cenário de queda ao redor. Pessoas que você ama estão sendo destruídas. Relacionamentos ruíram, casamentos acabaram, ministérios se perderam, famílias foram divididas, amigos se afastaram. Você vê pessoas que estavam firmes desistindo da fé. Mas Deus está dizendo: eu te sustento, eu te guardo. E mesmo que o mundo desabe ao teu redor, você não será atingido. Essa promessa é pessoal, ela não depende do coletivo, ela não é condicionada à estabilidade do ambiente. Ela é uma blindagem espiritual para quem decide permanecer em Deus quando tudo ao redor diz para correr. Você precisa entender: Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você seja testemunho vivo de que é possível permanecer de pé enquanto tudo desmorona. Ele quer que sua vida diga aos outros: vale a pena confiar, mesmo em tempos difíceis. E é por isso que, mesmo quando todos caírem ao seu lado, você não cairá. Mas essa promessa também traz um alerta. Ela não é para os que confiam na força do braço. Ela não é para os que se escondem na religião, mas não se rendem ao Senhor. Ela é para os que permanecem, mesmo chorando. Para os que continuam, mesmo cansados. Para os que acreditam, mesmo sem ver nada acontecendo. Deus está dizendo agora: você não está ileso porque é forte. Você está ileso porque está coberto. Coberto pelo meu sangue. Coberto pela minha fidelidade. Coberto pela aliança que eu fiz contigo antes mesmo de você entender o que era promessas. Essa é a promessa para quem já viu tudo ruir, mas continua firme. Para quem foi traído, rejeitado, acusado, mas não perdeu a fé. Para quem já ouviu: você não vai suportar, mas provou que a graça de Deus é suficiente para continuar. E se você ainda está em pé, mesmo depois de tudo que tentou te destruir, isso não é sorte.
é propósito, é cobertura, é aliança, é resposta. Hoje, escreva com fé e autoridade nos comentários: mesmo que 1000 caiam ao meu lado, eu não serei atingido. E que esta declaração seja um decreto profético sobre a tua casa, tua mente, teu corpo e teu espírito. O olhar que revela a verdade sobre os injustos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você já se sentiu injustiçado? Já fez o bem e recebeu o mal em troca? Já perdoou e foi ferido de novo? Já ajudou quem só quis te ver cair? Então pare tudo e ouça o que Deus está dizendo agora. Eu vi, eu ouvi, eu registrei, e no tempo certo eu vou julgar. Essa promessa é para quem clama por justiça, mas se cansa de esperar. Para quem engole o choro em silêncio, porque sabe que reagir do jeito humano seria sair da posição espiritual. Para quem luta contra a raiva, contra o desejo de revidar, contra a vontade de provar seu valor. Mas o Espírito Santo te conduz hoje a uma libertação. Você não precisa mais provar nada. A tua fidelidade está sendo anotada no céu. A tua integridade está sendo registrada como oferta diante de Deus. E a promessa é clara: você vai ver com seus próprios olhos o desfecho de quem tentou te destruir. Não porque Deus tem prazer na queda do ímpio, mas porque Ele honra quem permanece justo quando tudo em volta parece injusto. Você vai contemplar, não com sede de vingança, mas com temor e reverência, como Deus cuida de cada detalhe que o homem ignora. Há pessoas que te caluniaram e saíram impunes. Há ambientes que te esmagaram e depois te esqueceram. Há portas que se fecharam por inveja, sabotagem, malícia. Mas Deus não perdeu o controle em nenhum momento. E hoje Ele te lembra: você não será confundido, você não será envergonhado. Eu estou te guardando para um tempo onde todos verão que fui eu quem te sustentei. Essa promessa não é sobre olhar com superioridade. É sobre saber que a justiça de Deus nunca falha. É sobre confiar quando parece que nada acontece. É sobre seguir sem ódio, sem mágoa, sem medo, porque quem cuida da tua reputação é o céu. A recompensa dos ímpios não é desejada, ela é inevitável. E quando você compreende isso, sua alma descansa. Você para de reagir a ataques baixos, porque sabe que está debaixo de uma promessa elevada. Você se posiciona no espiritual, enquanto Deus age no invisível. E essa promessa é para que você contemple a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o rejeita. Não com orgulho, mas com a paz de quem sabe: não fui eu quem venceu, foi Deus quem me sustentou. Por isso, se você está lutando contra a revolta, a decepção, a injustiça, anote o que o Espírito está te dizendo. Eu vi, eu julguei e eu mesmo vou te justificar. Você não precisa de palco, você precisa de permanência, você não precisa de plateia, você precisa de raiz profunda em mim. Quem vive comigo vê o tempo revelar o que estava escondido. Quem habita comigo vê a colheita da semente de cada ação, boa ou má. Por isso hoje, com humildade e autoridade, escreva nos comentários: eu vergarei diante da justiça de Deus, não da maldade dos homens. E essa será a sua resposta silenciosa a toda injustiça que tentou calar sua fé. A morada selada pelo nome de Deus, porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Essa promessa é diferente das anteriores. Ela não fala sobre um milagre que você recebe, mas sobre uma decisão que você toma. Ela não é reativa, é proposital. Ela não é apenas para quem clama por livramento, mas para quem escolhe viver continuamente no lugar onde o livramento acontece. A morada do Altíssimo não é um lugar físico, não está em um templo, não está em um culto, não está em um endereço. Está em uma postura interna,
Deus como habitação, não como visita, porque o que define a intensidade da sua proteção espiritual não é o quanto você pede ajuda, mas o quanto você decidiu permanecer no centro da vontade dele. Fazer do Senhor a sua habitação significa viver uma vida onde Ele é prioridade, direção e sustento. É quando a sua mente encontra segurança na palavra. É quando sua casa é consagrada à presença dEle. É quando seus relacionamentos passam pelo filtro da obediência. É quando você sai do modo sobrevivência e entra no modo comunhão. Muitos vivem indo e vindo da presença de Deus. Buscam quando sentem dor, se afastam quando sentem alívio. Se aproximam quando perdem algo. Se desligam quando recuperam o controle. Mas quem decide fazer de Deus a morada, vive dentro de um ambiente espiritual onde o mal não encontra brechas para entrar. Essa promessa fala sobre pertencimento, sobre entender que você não precisa mais procurar abrigo em pessoas, em distrações, em vícios, em mentiras emocionais. Deus está dizendo agora: se você fizer de mim sua habitação, eu farei da sua vida um território inviolável, porque a morada do Altíssimo é selada, selada com o sangue de Jesus, selada com a aliança da cruz, selada com a unção do Espírito Santo. E tudo o que é selado por Deus carrega o aviso espiritual, propriedade exclusiva do Altíssimo, intocável, inquebrável, guardado pela fé. Talvez você tenha sentido sua casa espiritual invadida, talvez a paz da tua mente tenha sido saqueada, talvez o teu coração tenha sido exposto demais. Mas Deus está dizendo: volte, reconstrua essa morada, restaure esse altar, reabra essa porta, e eu habitarei em ti como nunca antes. Essa promessa também fala de casa física. Quando você consagra sua casa, seus filhos, seus quartos, sua rotina ao Senhor, você está dizendo ao mundo espiritual: aqui não. Aqui é território de aliança, aqui mora a presença, aqui vive a paz. E o mal respeita onde há cobertura. O inimigo recua onde há presença constante. As trevas não permanecem onde a luz decide morar. Por isso hoje, como um ato profético, você vai escrever e declarar: eu faço do Senhor a minha habitação. E essa será a reconstrução espiritual do abrigo onde o medo não manda, a opressão não entra e a fé não adoece. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não está sozinho, mesmo quando sente que ninguém te vê, mesmo quando pensa que ninguém está lutando por você. Há exércitos celestiais recebendo ordens diretas do trono de Deus para te proteger. Essa promessa não é simbólica, ela é literal, ela é espiritual, ela é urgente. Deus está dizendo agora: você não anda desprotegido, eu enviei anjos, e eles não estão apenas observando, estão agindo. Muitos imaginam anjos como figuras distantes, conceitos abstratos ou histórias de filmes. Mas para quem habita no esconderijo do Altíssimo, os anjos são realidade espiritual diária. Eles são mensageiros, eles são guardiões, eles são guerreiros em missão. E a missão deles é clara: te guardar em todos os teus caminhos. Não é em alguns caminhos, não é quando tudo está calmo, é em todos. Nos becos escuros da vida, nos vales da indecisão, nos momentos em que você dobra os joelhos e nem consegue orar, nas noites em que você acorda sem motivo e o espírito está inquieto. É aí que os anjos recebem ordens ao teu respeito. Você pode não vê-los, mas eles estão ali, intervindo, impedindo, fechando portas que eram armadilhas, mudando trajetórias que te levariam à destruição, cancelando sentenças lançadas contra você em ambientes espirituais, lutando por você enquanto você dorme. Muitas vezes você se pergunta: por que aquilo não aconteceu? Por que escapei daquele acidente? Por que não entrei naquela porta que parecia boa? A resposta está aqui.
Deus deu ordem aos anjos. Eles estavam em ação. Eles te guardaram. Mas essa promessa é exclusiva. Ela não é para quem vive em rebeldia espiritual. Ela não é para quem ignora o chamado. Ela é para quem faz do Senhor sua habitação. Para quem permanece em aliança. Para quem decide confiar em vez de se vingar, esperar em vez de se precipitar, orar em vez de se perder. E há mais, os anjos também são instrumentos de guerra. Quando você ora com fé, você movimenta os céus. Quando você jejua, você ativa batalhas invisíveis. Quando você declara a palavra, você libera comandos que os anjos obedecem. Miguel, o arcanjo da guerra, não é uma fantasia religiosa. Ele está ativo. E quando você invoca o nome de Jesus, há um som no mundo espiritual que convoca os exércitos celestiais. Eles vêm, eles lutam, eles vencem. É por isso que você não pode desistir. Porque enquanto você pensa que nada está acontecendo, os céus estão em movimento. Hoje Deus quer renovar sua consciência espiritual, te mostrar que você está mais protegido do que imagina e que há ordem no céu para que nenhum ataque te destrua. Por isso, escreva nos comentários com autoridade e fé: Deus deu ordem aos anjos ao meu respeito. E essa será sua marca espiritual para a próxima batalha que o inimigo tentar levantar contra você. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqui está o ponto de virada. Até agora falamos sobre proteção, livramento, guerra espiritual. Mas esta promessa toca no lugar mais íntimo, o clamor da alma que precisa ser ouvida. E Deus está dizendo hoje com clareza e urgência: se você me invocar, eu responderei. Se você me chamar, eu virei. Se você me procurar no meio da tua dor, eu estarei com você. Essa promessa não exige perfeição. Ela exige rendição. Ela não pede que você tenha palavras bonitas, mas que você tenha sinceridade. Ela não espera uma oração de quem está forte, mas o gemido de quem não aguenta mais. Quantas vezes você já quis orar, mas não conseguiu? Quantas vezes tudo o que você conseguiu foi chorar? Quantas vezes a angústia te calou e o medo te paralisou? Deus viu, Deus ouviu, Deus desceu. Porque esta promessa não é uma resposta fria e distante. Ela é presença ativa na angústia. Estarei com ele na angústia. Não é depois que passar, não é quando melhorar. É no meio da dor, é no meio do vale, é no momento do colapso, é na hora do desespero. Deus não se afasta quando você está em crise. Ele se aproxima, ele entra na caverna. Ele entra na UTI, ele entra na madrugada escura, onde só você sabe o que está sentindo. Ele entra no banheiro, onde você se tranca para chorar escondido. E ele não entra apenas para observar. Ele entra para responder, restaurar, livrar, glorificar. Essa promessa é a resposta à pergunta que muitos carregam no silêncio. Será que Deus ainda me ouve? Será que ele ainda se importa comigo? Será que o céu se fechou para mim? E hoje o Espírito Santo responde: sim, eu te ouço. Sim, eu me importo. E sim, eu ainda me manifesto por amor a você. Mas essa resposta só chega a quem decide clamar. Não com fórmulas, mas com verdade. Não com liturgia, mas com lágrimas sinceras. Não com orgulho, mas com humildade. Deus quer te ensinar a voltar a orar como um filho que sabe que o Pai o ama. A clamar como quem sabe que não está mais tentando convencer Deus a agir, mas apenas acessando o que já foi prometido. E há mais. Esta promessa também diz que Deus vai te glorificar. Não no sentido de exaltar sua imagem, mas de restaurar sua dignidade, seu propósito, sua identidade em Cristo. Deus vai usar o que te feriu para te levantar. Vai usar o que te envergonhou para te honrar. Vai usar a dor que te calou para ser o palco do seu poder. Você não vai apenas sobreviver à angústia.
você vai sair dela transformado, marcado, ressignificado, mais forte, mais cheio de fé, mais parecido com Jesus. Por isso agora, como uma entrega espiritual, escreva nos comentários: eu clamei e Deus me respondeu. Essa frase será seu altar profético, porque cada vez que você invocar, ele virá. E onde ele chega, tudo muda. Longevidade, salvação e recompensa visível. Com longura de dias eu o saciarei e lhe mostrarei a minha salvação. Este é o clímax da jornada, a promessa que sela tudo o que foi dito até aqui. Não se trata apenas de proteção, não se trata apenas de livramento, nem de anjos, nem de guerras vencidas. Trata-se de uma vida plena, prolongada, preenchida com propósito e coroada com salvação visível. Essa não é uma promessa para quem vive pela metade, é para quem decide permanecer até o fim. Deus está dizendo agora: você não viverá apenas muitos anos, você viverá com sentido, você será saciado, você verá o cumprimento da minha salvação, não apenas no fim da vida, mas no decorrer dela. Há pessoas que vivem décadas, mas nunca vivem de verdade. Elas respiram, mas não sonham, trabalham, mas não realizam, caminham, mas não chegam a lugar algum. Vivem por fora, mas estão vazias por dentro. Mas o que Deus está prometendo aqui é o oposto disso. Ele promete saciar, encher, transbordar, fazer com que a tua existência tenha gosto de missão cumprida, de plenitude alcançada, de identidade restaurada. Essa promessa diz: você viverá o suficiente para ver o que eu prometi acontecer. Você não vai morrer no meio do processo. Você não vai ser enterrado com os seus sonhos. Você não será cortado antes da colheita. Você será saciado. Você será completado. Você será levantado como testemunho de quem confiou até o fim. E mais, lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a resposta para os que vivem com medo do futuro, para os que sentem a alma correr risco, para os que perguntam: e se eu falhar de novo? E se eu não aguentar? E se Deus se esquecer de mim? A resposta está aqui. Eu mesmo vou te mostrar a minha salvação. Você não vai apenas crer nela, você vai experimentá-la. Você vai vê-la acontecer dentro da sua casa, dentro da sua história, dentro da sua própria transformação. A salvação de Deus não é apenas livrar você do inferno, é restaurar você para a eternidade. É devolver o que o pecado tentou matar, é curar a alma que o mundo tentou deformar, é reconstruir aquilo que os traumas desorganizaram. E essa promessa não termina com um ponto final, ela termina com uma convocação à esperança. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem confia, quem permanece, não vive para sobreviver, vive para testemunhar, vive para glorificar, vive para provar que Deus ainda responde, ainda salva, ainda protege, ainda recompensa. E se você chegou até aqui, não foi apenas por curiosidade, foi porque essa promessa é sua. Porque Deus te chamou de volta para habitar nele, para confiar nele, para descansar nele e para viver com ele, não só nesta vida, mas por toda a eternidade. Por isso, para fechar este ciclo espiritual com autoridade, escreva com toda a sua fé nos comentários: eu viverei para ver a salvação de Deus sobre a minha vida. E que essa seja sua bandeira de permanência, seu selo de aliança, seu decreto final.